Eu vou falar a real, tá? Eu tô morrendo de inveja desse cara. Ele é ator, é apresentador, velejador, piloto de avião. Ele desbravou o céu, a terra, o mar. Tá com o livro Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro. Eu tô com inveja dele porque mora num barco. Eu não vejo a hora de comprar um barco, morar no barco. Nenhum de vocês vão me visitar lá, tá? Que isso, Nenhum velho? de vocês. Por enquanto, nós estamos aqui na barca furada. Ninguém só. quer. Exatamente. Você me lembra barco, porque você me dá enjoo. Chama nosso convidado. Fecha em mim, querido. Max Fercondini! Grande Marcos. Boa noite. Legal, velho. Seja bem-vindo aí. Prazer recebê-lo, viu, Muito cara? obrigado, Nilo. Que astral aqui, essa plateia maravilhosa. É assim, Marcos. É assim. O pessoal usa droga, fica pra cima. Pois é. Seu livro aí, é? Ó, tô fazendo o lançamento de Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro, meu livro. Olha aí. Esse assunto que eu vim aqui Peraí, trocar aqui. com vocês. Agora vai, boa. Agora sim. É a Legal história essa onde eu capa, conto as hein? minhas aventuras pelo céu, pela terra e pelo mar. O pessoal me conhece bastante aí pelas novelas, né? Eu apresentei Globo Ecologia durante 5 anos, foram 20 anos trabalhando como ator, mas em um determinado momento eu decidi que eu ia fazer as minhas expedições. Por que encheu o saco ser ator, é? Na verdade, eu fui demitido, né? Mas foi demitido. Foi a rescisão do meu contrato, foi um fator determinante. Né? Bom, É um bom motivo pra parar, né? amigo, a gente se vê lá. Você chega lá, não tô desejando isso, não. Já quase cheguei lá algumas vezes. Já. Pois é, mas quando a gente confronta esse momento da nossa vida é que a gente se reinventa, sabe, Daniel? Ah, é? E eu Você tive... ficou chateado quando Muito. foi demitido? Muito. Eu até estava conversando com a minha assessora, a Fernanda, e com o meu amigo Guilherme também, que estão me acompanhando aqui na plateia. E eu falei que eu ia contar uma história que eu não contei pra ninguém. É exclusivo! Que história é essa, velho? A história. Ó, Max. Criou-se uma expectativa, né? Sem Expectativas pressão, foram sem criadas. pressão, mas se não for uma puta história, você vai me deixar maus lençóis. Cara, é uma porque- história que, assim, se eu tivesse na Globo, eu não poderia contar. Como eu tô aqui no SBT, mas no dia que eu fui assinar minha rescisão de contrato, que eu não sabia que eu ia assinar minha rescisão... TV assim, você fica sabendo pelo Flávio Rico. Pois é, aqui, né? Pelo Léo Dias. Não, Ah, você, não, você fica sabendo claro. pelo jornalista. Não, mas eles foram muito carinhosos comigo e até me falaram assim, olha, Max, a gente chamou aqui na reunião porque a gente tem um carinho muito grande por você. Você começou a trabalhar com 14 anos aqui na empresa, então a gente queria te dar essa notícia pessoalmente. E aí eu achando que eu ia lá só para assinar uma renovação de contrato, que eu ia lá para ter um aumento. Max, nós estamos encerrando o seu contrato e agora você está livre para voar. Olha. Que carinhoso. Cara, a história que eu saí... Porque isso eu conto no livro, essa parte eu conto no livro. O que eu não conto no livro é que eu saí lá no Jardim Botânico e fui pegar o elevador, apertei o elevador, a perna meio bamba, né? Aquela coisa. Quando abre o elevador, quem que tá dentro? Quem? O Zé Roberto Marinho e o Roberto Irineu. Caramba. E o Zé Roberto eu já conheço há bastante tempo, porque pela Fundação Roberto Marinho, o Globo Ecologia, estava sob o guarda-chuva dele. Quando ele me viu, ele falou, Roberto, esse aqui é o Max, um grande talento que a gente tem na casa. Aí eu olhei assim, né, sem saber o que falar. Ele é piloto, ele voa. Aí o Roberto Irineu, e qual avião que você voa? Eu quase que falei que eu voava, né? Sem contrato ia ficar difícil. Aí eu falei, eu vou um RV10, mas estou pensando em vender. Não é igual o Cirrus. Eu falei, é semelhante, um pouco mais modesto do que o Cirrus e tal. Não, porque o Max é um talento, o Max tem isso e tem aquilo e coisa e tal. Cara, a gente chegou no estacionamento, um deles foi para Cayenne, o outro para Porsche, e eu fui para minha caminhonetinha, né? Sem saber o que ia ser da minha vida.
E eu fiquei bastante chateado com o que Mas aconteceu. você não falou? Você falou, os arrombados mandaram embora, doutor Roberto. Danilo, se eu tivesse falado, talvez eu teria interferido no curso natural que me levou e me trouxe até aqui. Olha, eu vou te falar, se você fosse o Carlinhos Aguiar, você ia no Jaça pedir para recontratarem você, mas e aí? Eu podia, óbvio que depois, né, depois que você passa por uma situação como essa, você fala assim, cara, eu devia ter falado, eu devia ter comentado, sei lá, devia ter me ajoelhado. Mas, no final das contas, eu percebi que aquilo era o melhor que podia me acontecer. E eu só tenho essa consciência depois, isso foi em 2013 para 2014, e eu só tive essa consciência anos mais tarde, hoje eu tenho certeza de que era o melhor que podia me acontecer. E ia acabar acontecendo, como aconteceu com um monte de gente na Globo. É verdade, né? é verdade, foi um processo natural. Eu não sei se todas as pessoas e todos os nossos colegas, né, Roger, artistas, aí conseguiram já se encontrar ou então fazer alguma coisa da sua vida, mas para mim aquilo foi determinante e eu tive que me reinventar. E eu falei que eu ia colocar os meus projetos pessoais à frente de qualquer projeto profissional. E foi quando eu decidi fazer a minha primeira expedição aérea, voando pelo Brasil, foram 150 horas de voo. Você já voava. Eu era piloto. Mas qual é a diferença de voar para fazer uma expedição aérea? A diferença é simplesmente o alcance, a dimensão, né? Primeiro que assim, o conceito de expedição, e eu sempre falo que as minhas viagens, elas são expedições. Numa expedição, você não prioriza luxo. O conforto é o luxo que a gente pode ter, né? Então, você ter, às vezes, uma cama decente para dormir, ou então ter uma lavanderia para poder lavar a sua roupa. E eu tive situações onde eu tive que usar a mesma roupa durante alguns dias. Isso, assim... Danilo, você está fazendo uma expedição aqui dentro? Não liga pra eles, continua. Pois é, eu também reparei, mas... Não liga pra eles, não. Então, assim, frente a isso, os meus projetos, eles se tornaram projetos de longa duração. Então, foram 5 meses que eu voei pelo Brasil. Eu pousei em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos, sobrevoei a Amazônia. Eu estava acompanhado da minha ex-mulher, mas com a responsabilidade de ser eu o piloto. Hoje você está solteiro? Hoje eu estou solteiro, até que provem o contrário, né? Tá certo. É assim que se fala. Você está solteiro também? Até que provem o contrário. Eu gostei dessa, vou usar ela sempre daqui para frente. Não é? E você tem filhos? Até que apareça. Que você saiba não, né? Exatamente. E aí? E aí eu falei que eu Legal fiz... uma expedição de avião, hein? Foi muito legal. Você passou por algum perrengue que você, em algum momento, falou, puta, acho que eu não devia ter vindo. Olha, Quase quieto, porque você foi para uns lugares, muito tempo viajando, muito tempo. Exposto. A probabilidade de acontecer merda aumenta. É verdade. Aconteceu algumas coisas pesadas? Olha, a gente sempre, quando vai decolar um avião, a gente tenta olhar a meteorologia com uma antecedência, com uma previsibilidade maior. Dá para acreditar na metodologia? Então, voando na Amazônia, e aí lá era um lugar que eu tinha muito desejo de voar e que é um lugar bastante difícil porque você tem poucas pistas, a floresta é muito densa, ou seja, voando uma aeronave monomotor, se você cai na mata, ou você morre na hora que você toca ali o dossel, né, a copa das árvores, ou então você morre na queda, porque as árvores têm 50 metros. Ou então a onça vem e pega, ou então o mosquito à noite chupa. Oi. O que você prefere, uma onça pegando ou um mosquito chupando? Se for onça pintada, onça pintada. Onça pintada. Onça pintada. Você prefere a pintada ou a picada? Você prefere a chupada? A pintada. A pintada, né? E aí, Marcos, qual foi o perrengue que você passou? E aí, assim, eu estava saindo de Rio Branco, eu tinha pousado lá na tribo indígena dos Runicuim, uma tribo muito, muito especial. É de boa quando você posa? Os índios amigáveis? Não, eu tinha autorização da FUNAI, eu tinha autorização dos índios. Eles foram muito amigáveis, foi um contraste muito grande. Eu poder conhecer em loco a história, a cultura e o modo de vida deles. Isso foi... Quanto tempo você fica numa tribo, por exemplo? Eu passei com eles 4 dias, na verdade. Eu tinha uma programação É legal, ou em algum momento se arrepende? Porque eu sou um cara assim, eu gosto de conforto, né? Eu venho num lugar que eu não tinha conforto. Agora eu quero ir viajar para ficar em hotel e cama boa. Você fica dormindo numa tribo. Umas horas não se arrepende, as formigas te picando. Você fala, o que eu tô fazendo aqui, mano? Assim, também Acho que eu nunca vou pra falei Disney, sobre isso, acho que eu vou pra Disney.
É. Eu vou pra Disney, lá na Disney, lá. O que você acha? E tá perto, né? Tá perto. Amazônia, Manaus, Lá 4 na horinhas. Disney as você formigas tá não ali. me pica, tem travesseiro. Se arrepende. É pesado alguns Mas tem momentos. um Olha, Bruno Mota lá na hora que eu falando fui pra dormir, eu tava numa rede e eu me fechei na rede e, assim, ainda assim os mosquitos picaram muito pelas costas. Você tomou picada nas costas. Picada nas costas e o banho foi um banho de canequinha. Então, assim, a condição que eles viviam, infelizmente, né, a condição que eu encontrei lá naquele momento, isso foi em 2014, era uma condição de uma vida muito difícil. Mas de índio, porque é assim que eles vivem, não? Pois é, mas eu perguntei, eu conto isso também. Eles gostariam de viver em outro lugar? Eles gostariam que alguém fosse lá e fizesse um prédio com chuveiro para eles? Ou eles gostam de viver assim? Então, eu perguntei para um dos índios lá, a gente conversou um pouco, eu olhando aquela situação em que eles estavam vivendo, eu perguntei assim, como é que vocês fariam para conservar, para preservar a cultura de vocês? Ele falou assim, da mesma maneira que o homem branco. Em museus, em livros, em histórias, mas assim, a minha mulher, ela precisa de uma moto para poder fazer a colheita e carregar, eu preciso de uma serra para poder também fazer os meus trabalhos com a madeira, as nossas construções. Eu não sei se essa opinião representa toda a tribo ou se era só uma opinião dele, mas eu fui confrontado por uma questão que eu também desconhecia, porque na nossa cabeça aqui do Sul, né, a gente vivendo aqui, a gente acha que, não, é para deixar intocado, mas eles, exato. pelo que eu entendi na fala desse tem tribos, homem específico. Exato, porque também desde a escola, assim, tem professor que vai na escola e fala, os índios têm que ficarem lá, que é o lugar deles, só que assim, porra, tem tribo que está preservada. Imagina um dia que essa tribo tiver contato e falar, mas peraí, vocês tinham aspirina? Vocês tinham remédio de dor de cabeça e vocês deixaram a gente lá? Vocês são filha da puta? Ninguém me avisou. Quem disse que eu queria ficar preservado? Então, e o mais louco de tudo é que eu fui lá justamente para documentar um trabalho que eles estavam fazendo sobre a farmácia viva, que é a farmácia da floresta. Eles fizeram um livro chamado O Livro da Cura, onde eles reuniram todo o conhecimento sobre as ervas medicinais. Lá eles têm a ayahuasca, lá eles têm... Você tomou ayahuasca? Olha, me ofereceram, eu tinha muita curiosidade, até hoje eu não tomei. E eu só não tomei porque eu estava dirigindo o programa, estava pilotando o avião, estava apresentando e eu não sabia qual era o efeito. Dizem que o efeito não é um efeito tão prolongado e tudo mais, mas eu ali, naquela ocasião, eu acabei... acabei... Sabe que eu tenho medo? Eu nunca usei droga nenhuma porque eu tenho muito medo de usar alguma coisa que vai me tirar de mim. Eu tenho medo de sair de mim. Mas, e pensou se você melhora, Danilo? Olha, não é difícil, Max, não. agora não que é você tocou no assunto, vai acabar que um dia eu vou experimentar. Pois é, vamos experimentar juntos. Vamos. Você tem razão, não vai piorar. Não vai piorar. Piorar não vai. Posso ver o livro? Claro, claro. Caramba, que legal, Max. Desde o dia que você foi demitido, sua vida tá muito mais legal, hein? Pois é. Por que você não pede a sua demissão também, Danilo? Porque eu não vou precisar, me dá mais 2 meses. Deixa chegar em dezembro que acaba meu contrato. Eu quero ver, quero ver. Já a gente aí pede minha cara. Já estão pedindo, né? Que legal, cara. Tem imagem do Max velejando aí? Caramba, olha isso. Do veleiro, olha que legal, cara. Mas que legal, cara. Mas você mora aí? Eu moro... Esse é o meu barco, é um veleiro Northwind de 44 pés, aproximadamente 13 metros de comprimento. Não é um barco luxuoso, mas é um barco muito confortável, de 1996. Eu gosto dos barcos clássicos. Nessa foto em específico, eu estou entrando no Rio Tejo, lá em Lisboa, onde atualmente está o meu barco. Eu tenho 3 cabines, 2 banheiros no barco. Caramba, e o espaço suficiente ali para eu ter o meu equipamento de filmagem. O nosso antigo guitarrista, o Carlinhos, ele mora num barco também. Eu não sei que tipo de barco, mas ele também está... E ele está aqui no Brasil? Não, ele fica por aí também. Ó, que legal. Roger, quando ele estiver aqui no Brasil, vamos pedir para ele voltar para a guitarra? Pensa nisso. Ô, Max, que legal. Isso aqui é a sua casa, ó. Isso, vamos ver a imagem aqui da casa. Aqui. Ih, tá caindo aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, olha aqui, a casa essa daqui dele. é a sala sala de estar, o salão principal. Então tem uma televisão, tem a minha mesa de navegação muito aqui. Muito mais legal que a casa do Tiguinho, que é uma porcaria. As janelas em volta também que vocês podem ver, com as cortinas. Põe aqui, ó. Aqui é a minha cozinha. Que legal, percebe-se? velho. Aqui, isso é vida, aqui é a mano. cozinha.
Percebe-se que tem micro-ondas, eu tenho uma geladeira, eu tenho mais um freezer aqui, tem 2 cubas, um fogão também com 3 bocas. Não, eu não tenho... assim, é muito confortável o barco, não é luxuoso, mas eu tenho tudo que eu preciso ali, inclusive para cozinhar. Eu adoro cozinhar, adoro pescar também. Ó, fala real, fala real. Você já teve os dons de entrar alto mar e subir essa aqui, ó? A bandeira pirata? Top, hein, velho? Essa daí eu assistiei. Isso aqui moral. tem uma cerveja ali do lado, Vi, né? velho. Essa daí eu assistiei logo quando eu estava chegando na costa de Portugal. Mas não foi nenhuma ofensa. A gente tem a bandeira de cortesia também. Mas isso aqui é ofensivo, você achar essa Não, na bandeira verdade alto mar? é É hostil? Não. Todo mundo entende que é brincadeira. O pirata, ele não assistia a bandeira de pirata. Eu sou mau, sou vilão, né? Ele não verdade, faz eu só isso, né? pensei isso O bandido, agora. ele chega e fala assim, eu sou bandido e vou assaltar. Não. Não, eles chegam geralmente e falam, vota em mim, eu vou te ajudar. Assim que eles falam. Exatamente. Olha aí. Falou mesmo, hein? Falou mesmo. Ô, Max, você tinha um emprego de ator, foi mandado embora e falou assim, puta merda, mas como é que eu vou ter que diminuir o avião? Como é que eu vou fazer agora? Como que você se sustenta nessa sua vida nova? Qual que é o seu meio de vida? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade e eu consegui fazer um patrimônio que me permitiu ter o avião. A compra do avião também nunca foi um luxo, é porque eu queria fazer expedição aérea e queria ter a liberdade para voar para onde eu quisesse, a hora que eu quisesse. Senão eu alugava um avião num aeroclube. Mas o barco já foi uma outra ideia, né? Que era realmente viver no barco. E a forma como eu vivo hoje em dia não é... Eu acho que assim, as pessoas elas esquecem de pensar que não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta que vai determinar exatamente. o seu padrão de vida, a sua qualidade de vida. E viver num barco é uma vida mais essencialista, minimalista. Você mesmo pesca a sua comida? Não sempre, mas obviamente sim, é possível, Quando né? você quer uma pizza... Não dá para pescar pizza, né? Eles não vêm entregar de jet ski? Olha, lá na Marina do Parque das Nações, chega o pessoal da entrega chega ali. Marina da onde? Do Parque das Nações. Pede hambúrguer do senhor Cine Queijo lá, do Bob Esponja. Ah, que legal. Ó. Você sabe que eu cresci em Santo André, no bairro Parque das Nações. Olha só. Não tinha uma marina lá. Não. Tem alguém de Santo André aí? Tem alguém do Parque das Nações? Qual rua? Vila Curuçá. Eu era ali da Parque das Nações com a Vila Curuçá, perto da Rua da Lama. Ninguém perguntou. Rua Bolívia com a Lituânia. Travessa a Rua Sevilha. Olha, É isso aí, perto dos Cavos. Pode crer. uma cara de gente bandida, olha só. Não vai Guardar falar o assim de celular. Santo André, não. Santo André é a Vou guardar o locomotiva do celular, só. Brasil! Ô, Max. Próxima vez que você falar que quer de Santo André é bandido, velho, você vai engolir isso aqui, seu gordo desgraçado. Calma aí, Barnabé. Você não aponta essa arma pra mim, senão eu tiro de você e tiro no teu cu. Ah, você tá com um cara aqui, velejador, velho. O cara ia pra Globo, ele não via. Você tá com um capitão aqui. Respeita. Lá na Globo ninguém falava isso. Para, velho. Ó, tem uma expedição que você fez, foi exibida na Globo, sobre as asas. Sobre as asas, foi a primeira expedição, essa que eu voei pelos céus do Brasil. Depois, então, eu fiz o América do Sul sobre rodas, que também virou livro, foi o meu primeiro livro. E foi uma expedição onde eu percorri 21 mil quilômetros pelas estradas de Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. E essa foi uma expedição que eu tive a oportunidade de fazer coisas muito surreais. Um dos programas que eu gravei, inclusive eu gravei muito material também para televisão, eu ajudei a escavar o fóssil de um dinossauro de 90 milhões de anos na Patagônia Argentina. Caminhei sobre geleira também, entrevistando um glaciologista. Legal, hein, sobre... velho? Nossa, as oportunidades que eu tive ali foram muito Sua especiais. vida é legal, velho. Ó, tem o Max com fóssil aí? Cara, isso aqui é muito legal. Aqui embaixo tem o fóssil de um dinossauro. Jorge, dá pra saber que espécie que é essa que tem aqui? O Jorge disse que eles precisam escavar mais para chegar em uma conclusão, mas provavelmente essa deve ser uma espécie nova. Aqui nesse fóssil de dinossauro, eles já estão trabalhando há 4 anos. O trabalho na escavação tem que ser feito com muito cuidado para não danificar o fóssil encontrado. Olha, o Max tá... Que legal, velho. Legal isso. O Max tá me dizendo o seguinte, que isso hoje não está disponível assim em nenhum lugar oficialmente, mas está oficialmente no livro, pelo QR Code, são você QR assiste os codes, vídeos, né? São QR Codes aqui. Não Legal. mostra, senão o pessoal vai pegar em casa, velho. Não, pode pegar. Na verdade, esse era o QR Code do meu patrocinador. Se você me permite falar dos meus apoiadores... Então agora que não mostra.
o meu merchandise aqui, agradecer a Magma Yachts, a Hangar 33, o bombarco.com.br e a Livraria Leitura também, são meus apoiadores nessa publicação. Esses apoiadores de barco são do Brasil ou são de Portugal? Olha, se você quiser comprar um barco... É? Opa! Não, eu tô juntando dinheiro, Opa. eu vou comprar um barco. Uhum. Eu vou sumir, ninguém mais vai ouvir falar de mim, velho. Faça isso, Danilo. Eu Você vai vou parar ver... numa ilha, Você velho. vai ver que assim, não vai... A gente agradece. Cobrança, Eu não acho que a vai gente ter faz a nada. vaquinha e compra teu barco, Danilo. E lógico que você vai sumir, você vai afundar na primeira semana. Você tem competência pra fazer um programa de TV, vai ter competência pra pilotar um barco, Você navegar. foi dentro de um lugar pra eles. Hoje eles não vão estragar meu dia. Tem um Max no vulcão aí, cadê? A gente continua a subida aqui, bastante puxada. Agora tá na parte mais difícil aqui, porque é a mais íngreme, É o vulcão, é no Chile? onde a gente tem que ir Vulcão Vila Rica, na zigue-zagueando cidade de bastante Pucón. aqui, pra não escorregar, pra subir com... Mas é perto de uma segurança. cidade, não é um lugar afastado, não. Ele é relativamente afastado. Na verdade, a escalada são 5 horas e nessa imagem dá pra ver perfeitamente aí Parece o cubo a de lava, a lava do vulcão ali dentro e um cheiro muito forte de enxofre também. Parece mesmo. Ali, mas a escalada são 5 horas. E o engraçado disso daí é que na descida a gente desce fazendo um esquibunda. Você ainda desce lá na larva? Não, você tem que descer depois. Tudo que sobe, desce, né? Ah, Danilo? tá. Pra descer do... Não que você desce na larva, você desce do vulcão. Aí eu tive que... Só que assim, pra fazer essas imagens aéreas, eu tirei da minha mochilinha todo o equipamento de segurança, de descida, e botei o drone, as minhas lentes, minha câmera. Aí na hora de descer, o cara falou, peguem a sua pazinha, que era uma pazinha pra colocar na bunda, que era o esquibunda. É assim que desce. Ou seja, eu não tinha, né? Aí quando eu fui, velho, eu fiz o esquibunda na pele, raiz mesmo. tá brincando, Foi, velho? foi. E tinha umas pedras vulcânicas ali no caminho. Até hoje eu me lembro dessas pedras, viu? Olha aí, eu quero essa thumbnail aqui. Põe a cara dele. Fiquei com a bunda toda ralada. Danilo, a gente tava num debate aqui. Você tava falando larva? Você Não, desce- foi você de- coisa da sua cabeça. Você falou larva. Não Você falei. desceu na larva. Você desceu Não na falei, larva? Não falei. Não falei. Falou. Não falei. Pensou na minhocona, né? Chama o VAR, chama o VAR. Não vai. Não vai chamar o VAR. Não vai ter VAR aqui, não. Que burro. Não vai ter VAR. Cara, que legal, mano. Porra, que demais aí. Ô, Danilo, Na hora que eu vim com essa minha jaqueta aqui, não é só porque em São Paulo Olha, tá tá parecendo friozinho. o Marlon Brando jovem aqui, ó. Ó, Não tá parecendo o Marlon Brando jovem, ó? Não. Tá sim. E você, inclusive, tá parecendo o Marlon Brando velho. Cada um com seus fetiches, não? O que você ia falar? Mas Desculpa. eu vim com essa jaqueta aqui até pra É a mesma compartilhar com vocês. Não, é outra, Ah, não é a mas da essa capa. daqui eu cruzei 2 vezes o Atlântico com ela. Aí eu trouxe ela até um pouquinho surrada, pedi pro pessoal da Legal. produção... Tem areia aí? Ah, não, tem peixe aqui dentro, peixe voador. Você pediu pro pessoal da produção fazer o quê? Pra dar um jeito aqui, que ela tava meio surradinha demais. Mas essa daqui atravessou 2 vezes o É Atlântico. térmica comigo. essa? Ela é impermeável e não é térmica porque geralmente, quando a gente chega próximo do Caribe, tem muita chuva, né? Os squalls, que são as trombas d'água, e é quente. Então, assim, você ficar com essa jaqueta e mais, se ela ainda esquentasse, Legal. seria pior. Então, ela é só impermeável para proteger da chuva mesmo. Vamos fazer um rápido intervalo? A gente volta conversando, porque tá bem legal. Tem você na Esquadrilha da Fumaça, né? Sim, tem E muitas... Tem nós também, né, Ju? ainda. Não sai daí. Muito bem, estamos aqui. Max Fercondini, Mar Calmo. Ó, esse livro tá bem legal, tá? Tá bem caprichado. Tem QR Code aqui. O Max explorou o mar, a terra. Você chegou a ver alguma baleia, o que você se impressionou, Aqui, ó. um golfinho? Não, não vamos ofender as baleias. Algum golfinho, alguma baleia, alguma coisa que você não esperava ver, que você ficou maravilhado, assim? Sim, já tive encontros com baleias no mar. Golfinho, assim, todo dia aparece golfinho, né? Ao longo da travessia de 21 dias. Fica comum, é? É comum, às vezes eu tô cozinhando lá. Você fala esses golfinhos de deixa novo. o golfinho, deixa eu fazer minha comida. Sabe com aqui. quem eu fui assim? Com o Seu Barriga, do Chaves. Primeira vez que ele veio pro Brasil. Que legal, Seu Barriga, vou entrevistar. Depois ele tá voltando todo ano. Eu falei, o Seu Barriga de novo? Vai embora você vira- daqui, Seu Barriga. Ah, lá vai o que é o golfinho. exclusivo é mais especial, acaba sendo mais especial. Mas às vezes eu baleia... vejo... Isso que eu ia perguntar, porque às vezes eu vejo vídeo na internet,
pessoal tá no meio do mar e parece uma baleia gigante. De ver o vídeo, eu fico impressionado. Não, e esses encontros são ainda mais especiais. A gente tem até o cuidado de observar para ver se tem baleia no caminho do barco para a gente não bater, porque pode acontecer um acidente tanto com baleia quanto com containers. Uma vez eu estava navegando e vi uma baleia passando. Diguinho, o pessoal tá te sacaneando, né? Velho, a câmera é filho da puta aqui, velho. Infelizmente. Você viu uma baleia passando? E aí a baleia passou do lado, assim, era uma baleia relativamente pequena, e ela fez assim, ó, só com a nadadeira, um tchauzinho assim. E obviamente assim, já vi raia, eu estava nadando lá ali no mar Mediterrâneo, daqui a pouco saltou uma raia, deu 3 flips assim, deu uma barrigada. Isso é perigoso, próximo. Né? Também ela está no ambiente dela ali. Exatamente. E é um ambiente relativamente controlado, onde ela tem as Você condições já ali de estava em alto alimento. mar, viu umas ondas gigantes e falou, puta, que medo. Já. Já passou? De falar medo foi logo quando eu comprei o barco em Barcelona. Eu levei meu barco de Barcelona até Lisboa, numa viagem que durou aproximadamente 4 meses, porque eu fui fazendo cabotagem, que é o que a gente diz, né, de porto em porto. E não eram ondas tão grandes nesse caso, mas eu negligenciei um pouco a condição do mar e resolvi sair. E eu peguei uma onda que seria quase que um serrote, de tanto que ela ia batendo. E aí eu sei que eu me segurei ali atrás, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Sozinho? Eu estava sozinho e o barco não avançava, a velocidade no solo, né, o ground speed que eu estava fazendo era muito baixo. Alto mar? Não era alto mar, eu estava na costa da Espanha e aí, por sorte, na costa da Espanha, na costa da Europa como um todo, tem muitas marinas, né? E eu consegui, então, chegar a portar numa marina depois de 1h20 de navegação, então, ainda com esse estresse todo. Quando eu desci do barco, minha perna tremia, sentei e liguei, mãe, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu fiz a escolha certa? Mas liguei mesmo. E ela falou o quê? Ela falou assim, Max, deixa, daqui a pouco passa, amanhã tá melhor o mar. E eu falo da minha mãe porque é muito curioso, porque as pessoas falam assim, sua mãe não fica preocupada e tal. A minha mãe está com 67 anos hoje, ela é médica e ginecologista e obstetra aposentada e tirou a carteira de piloto de avião aos 60 anos. Que legal, isso é legal. Uma coisa muito, muito especial que me dá muito orgulho e é uma referência, tanto para mim quanto para os meus amigos, para as pessoas que eu conto isso, porque ela, aos 60 anos de idade, aposentada, resolveu fazer uma atividade pouco comum para essa idade, para uma mulher também, né? As mulheres cada vez mais estão ingressando na aviação, mas ela foi um exemplo. E assim, o fruto não cai longe da árvore, né? Então, por isso que eu tenho essa relação muito forte com ela e me aconselhei com ela o que eu devia fazer ali naquela hora. Tem aí, põe a Esquadrilha da Fumaça, cadê? Foi um convite muito especial. Essa expedição Hangar 33 que eu fiz, eu voei por todo o Brasil, conhecendo e mostrando ou um avião importante pelo Brasil, ou então uma história da aeronáutica brasileira que fosse importante. O convite da FAB ali para voar com a esquadrilha foi um ponto alto. Eu já tinha voado o caça Super Tucano, o A-29 Super Tucano da Força Aérea, quando eu fiz a novela Flor do Caribe. As pessoas devem lembrar que eu fazia um tenente, era o Tenente Chorão. Foi uma novela engraçada, o nosso núcleo ali era muito engraçado, e aí eu tive a primeira oportunidade de voar com os pilotos da Força Aérea Brasileira. Põe aí a Flor do Caribe, tem aí? As cenas de ação da novela aí. Obrigado pela dedicatória, viu? E aqui também conta um pouco da sua vida, né? Eu tava vendo aqui essa passagem que você conta, ó. Quando eu soube que ia ser demitido da Globo, entrei na sala do Denis Carvalho e caguei na gaveta da mesa dele. Isso não foi legal você fazer? Pois é, mas eu não podia deixar de compartilhar Isso não foi legal. Isso não foi legal. Mas fez parte da história, né? Isso não foi legal. Isso não foi legal. Aliás, você fez malhação também, né? Mas... Ih, caramba, essa cadeira. Aliás, você precisa fazer uma malhação porque tá gordo. Não é de hoje, Max. Ó, eu ficaria menos preocupado com a demissão, mas ó, uma morte súbita aí nesse mais estúdio, fácil. entendeu? Ó. Já tem vidente falando já que eu vou tentando sofrer te sabotar, acidente.
morro de vontade que o Sarubo esteja de carona no dia. Que isso, Você fez Malhação em qual? Eu fiz Malhação em 2009 e 2010. Mas qual Você foi a era o sua? Mortadela, não era? Não. Na verdade, Qual que era o não. seu? Qual que era o seu? Eu fazia era o Léo Gui Nanda, né? Eu era o Léo. Qual ano que você fez? Foi 2001. Ah, foi a primeira? Foi a segunda? Não, já tinha. A Malhação já tinha história, acho que desde 95, mas É. foi temporada com o Cabeção, com o Irã Malfitano. Foi a do Cabeção. Foi a do Cabeção. Foi uma das mais 2001 foi emblemáticas. aquela que assistiam. A minha é aquela que não assistiam. Sempre assim, né? Eu acho que a última que assistiram foi a sua, que foi essa geração, você, o Cabeção e tal. É, uma foi a das. do Mocotó e depois essa. Isso, depois o Cabeção. Total. Aí entrou o Cabeção. Você tem saudade da... Você tá com a vida hoje, assim, muito legal, cara. Você tá com a vida dos sonhos, certo? Você tá num barco, que ninguém te enche o saco. Você tem saudade dos anos de ator? Eu tenho saudade, até entrando aqui no estúdio, eu tava falando com o Val, até conversei com o Ricardinho também. O ambiente é muito legal, né? Vocês que fazem televisão todos os dias sabem disso. É legal, viu? E a troca com os colegas, né? Os atores, o elenco, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né? Diferente de você aqui, que eu imagino que não seja a mesma coisa. Não é a Eu já mesma tô de coisa. saco Não cheio, é. sendo bem sincero. Todos vocês, Aqui a eu gente digo... se atura, né? não Mais é. pelo Mas salário. você Clima voltaria a horrível. atuar se os caras falam, vem fazer uma novela? Olha, eu tô vivendo uma vida, como você disse, Danilo, tão legal, de um legal personagem real da minha vida, que é difícil algum personagem me conquistar para eu viver, para eu parar a minha vida e viver aquela vida. Agora, tem um personagem que eu quero fazer, inclusive é um filme que eu quero produzir, é a história de Jean Mermoz, o piloto da linha da Aeropostale. É um livro fantástico do Roberto da Silva. O Roberto da Silva, inclusive, é um dos revisores do meu livro. E eu quero trabalhar esse projeto para fazer para o cinema. E aí sim. Mas você vai atuar? Provavelmente, a minha ideia inicialmente é produzir e dirigir. Agora, eu tenho muito a ver com esse personagem também. Legal. Mas isso aí é uma decisão de produção. Mas a ideia é levar para as pessoas essa história também, porque é fantástico. Os aviadores do passado, né, os pioneiros do ar, o que eles fizeram, as histórias. E o Jean Mermoz era amigo do Saint-Exupéry, que é o autor de O Pequeno Príncipe. A forma como o Roberto da Silva... que era aviador, caiu no deserto algumas vezes. A forma como o Roberto da Silva coloca no livro dele o encontro dos dois Eles eram é amigos. muito, muito sublime, porque o Jean escrevia poesias e poemas a respeito da aviação e ao lado, na tenda dele, no deserto, provavelmente no Senegal ou na Mauritânia, estava o Saint-Exupéry também escrevendo ou esboçando já os seus primeiros textos e as suas primeiras histórias, e aí então a gente imagina que ele já estaria escrevendo sobre o Pequeno Príncipe ali também. É essa história que eu quero contar desses personagens. É legal, hein, cara? Então, se aparecer um dia, fora esse seu projeto, algum filme aí, você voltaria a atuar, se você se interessasse. Sim, sim. Pode ser legal. Olha, vamos relembrar aí o Max em Malhação? A gente falou, mas não mostrou. Novão, né? Magrinho, novão. Eu acho que eu tava com 15 ou 16 anos. 15 anos aí. Demais, velho. Que legal. Ó, pessoal, tá aqui o livro Mar Calmo. Não faz bom marinheiro. Aliás, ótimo nome aqui. Você deve dar, Max. O livro ele tem uma pegada muito bacana para quem gosta de aventura, para quem gosta de expedições, as três expedições que eu já fiz pelo céu, pela terra e pelo mar. Mas o livro tem algumas mensagens, assim como essa que eu falo a respeito da minha demissão, que me fez me reinventar. Eu falo também da minha separação, que foi um momento bastante marcante ali para mim. E eu acho que a mensagem que eu deixo no livro é isso, que a gente tem que enfrentar os desafios que a gente encontra no dia a dia, sempre de bom ânimo ali e tentar vencer com um olhar generoso para a gente, né, sem a cobrança que geralmente a gente faz, a gente crescer e ultrapassar os nossos limites pessoais. E com isso aqui dá para ganhar uma grana dando palestra em empresa, não dá não? Você tá dando palestra? Fadel Palestrantes, para quem quiser me contratar. O meu foco não é ensinar ninguém. Eu acho que a gente não ensina ninguém, as pessoas aprendem pela experiência própria. O que eu compartilho são as coisas que eu vivi, as decisões que eu tomei na vida. E sim, as palestras elas fazem parte agora da minha agenda, o circuito de compromissos que eu tenho tido. Tem uma coisa legal também, Danilo, se a gente tiver tempo. Manda. Antes de falar assim, quem quiser comprar o livro, pode comprar o livro nas minhas redes sociais.
Tá ali, Max Fercondini no Instagram. Pode comprar pelo meu site, que é maxfercondini.com/livro. E eu, agora, nas semanas de lançamento, eu mando o livro autografado para quem comprar. Mas quando eu me separei, eu procurei uma terapia, né? E a terapeuta disse para mim, né? Eu perguntei para ela assim, Vitória, a senhora acha que eu devia arrumar uma nova companheira, né? Uma parceira aí para fazer essa terceira expedição pelo mar? Ela olhou para mim e falou assim, não, Max, você tem que ter um amor em cada porto. Aí eu olhei assustado, falei assim, mas peraí, doutora, a senhora pode escrever? Me dá o contato assim, dela aí. Não é porque eu não entendi muito bem. E, na verdade, eu só fui entender que esse conceito de um amor em cada porto era uma descoberta nova que eu fosse fazer nos lugares que eu passasse, pelas paisagens que eu fosse encontrar, pelas pessoas, não num relacionamento amoroso, mas pelas pessoas que iam compartilhar essa minha história ao longo do caminho aí, nessa minha terceira expedição. E uma bela putaria também, não mata ninguém, não é mesmo? Eu vou lançar o lado dele. Você me chama. Obrigado, Max, foi um prazer recebê-lo. Tá aí, Mar Calmo, não faz nenhum marinheiro, pessoal. Obrigado a vocês aí, gente. Obrigado pelo carinho. Beijos.